Olá, bom dia a todos, com a bendita paz do Senhor Jesus, que o Senhor já te abençoou, abrindo seus olhos, você está vivo, Ele continue te abençoando. Agora, a palavra que será pregada, essa programação, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E o tema do nosso culto, da nossa programação de hoje, é os olhos da fé. Seremos muito abençoados, mais uma vez, começando o dia já abençoado por Deus. Vamos ouvir um hino e depois, então, como sempre, a palavra. Vamos lá. A mão de Deus vai se estender para abençoar, e essas mãos são poderosas para libertar. Se você anda apavorado e descontrolado, sinta que Deus está ao seu lado e hoje vai te tocar. As mãos de Deus não estão encolhidas, estão erguidas para abençoar você. Vai libertar tua alma ferida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. Não ande só, Deus luta por você. Sinta o Espírito envolvendo teu ser. Sinta essas mãos curando as feridas. Só Ele dá nova vida, o Deus das mãos estendidas. As vidas estão erguidas para abençoar você. Vai libertar tua alma ferida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. As mãos de Deus não estão encolhidas, estão erguidas para abençoar você. Vai libertar tua alma ferida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. Aleluia, graças a Deus. Preciosos irmãos, em Hebreus capítulo 11, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê em. Para muitos, mesmo Deus sendo invisível, eles até acreditam em Deus, ou acreditam que há um Deus. Não tem como negar.
Agora, há coisas que a fé denuncia a sua existência e a gente também não podemos ver, o que nós não podemos ver. Mas conforme a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito: porque andamos por fé e não por vista. São coisas que realmente existem, reais, e que são boas, e que podemos apenas desfrutar delas através da fé. Uma das coisas que nós queremos falar hoje, que é invisível, é acerca de anjos. Anjos celestiais. Há uma palavra que aprendemos que Deus nem sempre foi Deus. Parece até chocar com um salmo. O Salmo 90, versículo 2. O salmista diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. E eu disse que nem sempre Deus foi Deus. Então, preciso explicar. É que Deus é Elohim, autoexistente. Todas as coisas, além de Deus, foram criadas. Inclusive, em Hebreus 11, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus é o Criador de tudo, tá? Da terra, dos mundos, inclui galáxias, todo o universo. Mas, se ele é autoexistente, e todas as coisas foram criadas por ele, então houve um tempo que ele estava só. E a palavra Deus significa objeto de adoração. Então houve um tempo que ele existia com todo o seu poder, mas ele não era Deus. Era apenas um ser eterno. Mas não era Deus porque não havia quem o adorasse. Mas o salmista diz que ele era Deus de eternidade a eternidade. Aqui o salmista não está falando sobre ele ser Deus. Está falando que aquele Deus, que é o Deus dele, existe de eternidade a eternidade. Como eu também creio, porque ele é Elohim, aquele que existiu por si mesmo.
quando que ele passa a ser Deus no sentido de ser adorado? Ele criou os anjos. Tá? Os anjos foram as primeiras criação de Deus. Ele tem um trono no céu, cercado de anjos. E os anjos são uma extensão do seu poder. Porque seria uma vida assim de Deus, assim, sozinho no universo. Então Deus quebrou aquilo e fez um reino para ele. Então os anjos passaram a lhe adorar, como Isaías viu, Isaías 6. Serafins diante do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Então, voltando em Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Anjos não podem ser vistos com esses olhos carnais. Quando eles aparecem, normalmente quem tem o dom de ver é que vê. Mas eles existem e não estão aposentados. Eles continuam atuando. Como, por exemplo, o testemunho do irmão Billy Paul, ele conta a grande experiência que ele teve em um quarto de hotel, dormindo 3 numa cama, ele, seu tio e o irmão Brana. E o anjo que acompanhava o ministério do irmão Brana estava no quarto. O irmão Brana quis acordar o seu cunhado, seu irmão. E o anjo disse que não, acordaria só Billy Paul. E Billy Paul viu um homem, 1,80 m, cabelo cor de oliva, até os ombros, sério. E quando ele viu, ele agarrou o pai com medo. Mas o irmão Brana disse: não temas, ele não te fará mal. Enquanto ele fitava os olhos no anjo, o anjo foi se desfazendo como uma neblina e desapareceu. Eu creio nisso de todo o meu coração. Porque na igreja primitiva, no tempo da igreja primitiva, nós temos vários relatos de anjos aparecendo e livrando os apóstolos. Sim. Por exemplo, em Atos capítulo 5, do verso 14 ao 19, olha só. Após o Pentecostes, a igreja atuava com grande poder. Manifestação do Espírito Santo, milagres, prodígios, coisas tremendas. E
Em Marcos 16, a partir do verso 17, fala sobre isso. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado isto, foi recebido acima no céu. E os discípulos saíram pregando por todas as partes, confirmando o Senhor com eles, ou cooperando o Senhor com eles, com sinais e maravilhas que os seguiam. E ali, em Atos 5, os sinais estavam a todo vapor. E o sumo sacerdote, com inveja, os saduceus, mandou prender Pedro e os demais. Por quê? A fama corria tanto ali que traziam pessoas de cidades vizinhas, coxos, aleijados, enfermos. E para o trabalho ser mais rápido, a fé do povo se manifestando, eles colocavam as pessoas no leito, em camilhas, na calçada, na rua, e mandava Pedro simplesmente passar a sombra dele sobre as pessoas enfermas, e todas eram curadas. Olha só, a sombra de Pedro passava e os enfermos iam se levantando, curados, abençoados pelo grande poder de Deus que estava até na sombra de Pedro. Que coisa maravilhosa! A inveja cresceu e eles foram presos. Mas, à noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, aleluia, abriu a porta da prisão e eles saíram, foram libertos pelo anjo do Senhor. Então, a igreja primitiva acreditava e também se beneficiava da presença de anjos. Em Atos 10, na casa de Cornélio, Cornélio era um centurião romano aposentado, e ele então servia a Deus da sua maneira, homem justo, temente a Deus, fazia-se muitas esmolas. E ele teve a visitação de um anjo, em sua visão dizia para mandar chamar Pedro, porque Pedro tinha as palavras que ele precisava ouvir. E eu não posso deixar passar isso. Pedro, em Mateus 16, 18, 19, ele teve por Jesus a chave. Ele receberia: e te darei as chaves do reino dos céus. E ele recebeu.
a revelação de Mateus 28, 19. Quando Jesus disse: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele teve a revelação que não tinha que repetir Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus ali estava pedindo o nome daquele que tem os títulos de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Tá? Então, lá em Atos 2, 38, no verso 37, você vai ler que após Pedro ter pregado para aquela multidão, quase 3.000 almas, coração rasgado pelo poder de Deus, compungido, coração ávido pela salvação, ávidos pelo Espírito Santo, procuram Pedro e os demais e falam a eles: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, o anjo aparece a Cornélio e manda chamar Pedro. Cornélio não era judeu, ele era gentil, ele era romano. Ora, se Pedro tivesse feito um batismo errado, em Atos 2, 38, por que então o anjo mandava chamar Pedro? Será que ele ia fazer outro batismo errado? Não, Pedro batizou certo, porque ele tinha a chave do reino dos céus. E na casa de Cornélio, essa chave foi usada, quando toda a sua família foi batizados em nome do Senhor. Aleluia. Atos 10, versículos 47 e 48. O anjo jamais mandaria chamar Pedro se Pedro fosse batizá-los errado. Mas para confirmar o batismo em nome do Senhor Jesus, lá em Atos 10, 43, Pedro arrematou a sua mensagem dizendo essas palavras: a este dão testemunho todos os profetas de que todos aqueles que nele crê recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. Então é pelo nome de Jesus Cristo que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. 1 João 2, verso 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados os vossos pecados. Atos 22, 16. E agora, Saulo, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porquanto debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você aceitaria um anjo na tua casa hoje? Dizendo para você:
procurar alguém que batiza as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo? Nem precisa, porque já está uma testemunha. Aleluia! Está na Bíblia Sagrada. Todos os batismos, todos os atos de batismo foram feitos em nome de Jesus Cristo. Nenhum nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum. Se tiver alguém que tenha lido, só falar para mim. Eu me batizo nos títulos. Mas vamos lá. Em Atos 12, do 1 ao 10, Pedro foi preso. E a igreja orava. A igreja entra em oração. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E o povo orando. Imagine o poder da oração da igreja primitiva, que todo o tempo louvava e cantava e adorava a Deus. E ela orava, e Deus então resolve soltar Pedro, enviando um anjo que chega em Pedro, acorda ele, manda cingir-se, jogar a capa nas suas costas, e o anjo ia na frente, passou a primeira porta, onde estava uma guarda, passou a segunda porta, onde estava outra guarda, chegou na porta de ferro, a porta abriu por si própria, as cadeias tinham caído das mãos de Pedro, Pedro foi solto, e antes que a igreja parasse de orar, Pedro já estava batendo na porta da casa. Uma menina chamada Rode abriu a janelinha, olhou, disse: irmão Pedro. A igreja estava estática. A igreja não estava nem crendo na rapidez do livramento de Deus. E um homem diz: só pode ser o anjo de Pedro. Por quê? Porque eles criam que cada cristão tem um anjo, o chamado anjo da guarda, que não precisa de vela, não precisa de nada. É o anjo de Deus que ministra a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14 diz isso. São espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, eu creio que eu tenho um anjo. Você deve crer que você tem um anjo. É a extensão de Deus. É como se o braço de Deus estendesse para te abençoar, para te guardar. Aleluia! Deus age ainda desta maneira. Em Atos 27, quando Paulo estava prestes de ver o seu navio afundando, o povo viajando sem rumo, apavorados, Paulo diz no verso 23 e 24, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e o qual eu sirvo, me apareceu esta noite e disse: não temas, ninguém vai se perder, a não ser a embarcação. Oh, meu Deus, aleluia, eu creio nos anjos de Deus. Lá no Salmo 103, versículo 20, bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, e cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Nós não precisamos clamar pelo anjo. Oh Deus,
envia seu anjo. Oh Deus, troca o anjo, como já temos visto. O Senhor mandou um anjo fraco, troca de anjo. Não, não, Senhor. Deus vendo seus apuros, você crendo em Deus, Deus envia o anjo. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 91:11. Dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles tomar-te-ão pela mão, para que não tropece com teu pé em pedra. Quando Deus envia um anjo para te abençoar, quando Deus envia um anjo para te guardar, o anjo é suficiente e poderoso para te guardar. Aleluia! Porque quando Senaqueribe cercou Jerusalém, tá? O profeta Isaías disse para o rei: não temas, assim diz o Senhor, eu vou pôr um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Flecha aqui ele não vai lançar. E naquela noite, quando o rei Senaqueribe se preparava para entrar em Jerusalém, amanheceu 185 mil soldados mortos. A Bíblia é clara. Deus enviou somente um anjo só. E esse anjo liquidou. Esse anjo matou 185 mil soldados. Aleluia! Glória a Deus! Senaqueribe pôs o rabo debaixo da perna e foi morrer lá no seu país, sendo morto por seus próprios filhos. Sim, povo de Deus, o anjo do Senhor sai agora cedo para o trabalho com você. O anjo de Deus sai na viagem com você. O anjo de Deus guarda a sua família. O anjo de Deus atua. Creia no invisível. Olhe pelos olhos da fé. Glória a Deus. A palavra de Deus não falha. Glória a Deus. Acredita. O anjo de Deus tomou o volante do meu carro e já fez curvas parecendo S. E quando eu acordei, eu já tinha feito tudo aquilo. Por quê? Porque o anjo de Deus tomou o volante do meu carro. Glória a Deus! O pastor Nelson, saudoso, ele era motorista da São Luís. E ele dormiu no volante do ônibus. E era uma ladeira, lá embaixo tinha uma curva. Ele passaria reto naquela curva. E de repente ele escuta uma voz do seu lado esquerdo. Nelson, Nelson, ô Nelson. Ele acorda, pensando e leva até a mão para cumprimentar a pessoa. Não tinha ninguém. E quando ele olha, ele ia cair naquela ribanceira, matando os passageiros do ônibus. Mas a tempo, o anjo do Senhor o acordou. Creia, não tenha medo. Deus estende o seu braço. Anjo de Deus, a extensão do poder de Deus. Eu creio no anjo do Senhor. Você não precisa temer, eu fico pensando. Os irmãos do Rio de Janeiro, cada lugar terrível. Quem é que os guarda de bala perdida, de assalto? Só pode ser a evidência do Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. De vez em quando, alguém vê o anjo na igreja. Aleluia. Glória a Deus. O anjo de Deus ali, do nosso lado. O anjo de Deus atrás de mim.
o anjo do Senhor acampa ao teu redor. Não temas. Você vai trabalhar, ou mesmo ficar em casa, você está guardado. Aleluia. Glória a Deus. Me lembro da irmã Fátima, uma certa vez, eu dei um CD para ela. E ela estava escutando um programa de rádio de manhã. E o pastor dizia assim, para de fazer as coisas, assenta e ouça. E ela ouviu o programa. Aí, acabado o programa, ela pensou, a atmosfera está tão boa. Eu vou pôr o CD que o pastor Samuel me deu. Quando ela sai da cozinha para pôr o CD, a panela de pressão explode. Você já pensou se ela não tivesse quietinha assistindo a programação? Ela ia sofrer danos gravíssimos pela explosão da panela. Mas o anjo do Senhor estava lá. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. A irmã Jéssica Salles. Peço oração pelo irmão Adilson por libertação. A irmã Luciana Lima. Continuo pedindo oração por solução de problemas no trabalho do meu esposo, por Dora e família, por Emanuele, devido causa no INSS e por todos os desempregados. A irmã Glauciene Nunes, peço oração em favor de todos os meus familiares, Dona Terezinha, por motivo de dor forte na perna. A irmã Edna Cobo, peço oração em favor do meu esposo, por saúde. A irmã Sandra Oliveira, peço oração por libertação total de João Bosco, meu irmão, e libertação total de Sebastião Praque, meu marido. A irmã Cida, peço oração em meu favor, pois hoje estou completando mais um ano de vida. Que Deus dê força para mim vencer e continuar. A irmã Aline família, peço oração pelo irmão Alfredo, e agradecimento a Deus por mais um aniversário. Que Deus lhe conceda vitória sobre as lutas. Nós vamos ler mais algumas páginas aqui. Irmão Vinícius e Ana Lídia. Maléia e Jonatas e Ana Laís. Irmão Gustavo e irmã Sara. Irmão Carlos e Débora. Tereza, Alda e família. Rubens. Irmã Laine, irmã Nísia, irmão Claudinei, irmão Leandro, irmã Lúcia e suas famílias. Moenac, Ana Ruth Lemos dos Santos, Gabriela e Cristina dos Santos, Bruno Fontes, Josué Micaías, Lindinalva Lemes, Dário Elisalmo, Irapuã, Sandrelli, Tamires, Cristiane, Ronaldo Bezerra dos Santos, Sandra Lemos de família, Aparecida Lemos de família, João Lemos de família, Elisângela de Oliveira de família, Maria de Oliveira de família, Cristiano Lemos de família, Pedro Lemos de família, Antônio Lemos de família, José Maria Lemos de família, Gabriela e Cristina de família, André Vinícius dos Santos, Ana Ruth Lemos dos Santos, Tatiane filha, Márcio, Márcia e Beatriz, e Valdinei, quem perde a mãe Eunilza, Rosana, Silmara Piva, Lucas Piva, Nauíla Piva, Júlio César Piva, Nadir Piva, de Alta Floresta, Mato Grosso. E temos mais um pedido. Virgínia Miranda, pastor, peço oração por causa na justiça. E Luzinete Ferreira, peço orações devido à enfermidade. Muitas dores nas pernas. Senhor, meu amado Deus e todo-poderoso Pai, o Senhor é bom demais para a gente. O Senhor tem nos guardado em acidentes, guardados de acidentes, guardado da morte prematura. Na verdade, o Senhor cumpre com a sua palavra. E nós gozamos deste grande poder
da tua presença, da presença do anjo. E eu creio que o anjo da cura divina estará atuando agora a favor do nosso povo. Sim, eu creio que as tuas mãos, que não estão encolhidas, vai nos abençoar. A mão de Deus vai nos abençoar. Nós cremos em tua palavra. Senhor, eu tomo cada nome escrito neste caderno para que a tua mão os alcance, curando, e que a tua mão alcance também todos os nomes de hoje, os pedidos de hoje. Pai, eu li, o Senhor ouviu, os teus ouvidos não estão agravados. Agora estende, Pai, a tua mão de misericórdia, a tua mão de poder para tocar, para agir, que o teu Espírito se mova sobre eles, dando cura, libertando, dando a vitória, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Consola os corações, tira a depressão, traz ânimo para as almas, para a vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, crendo na eficácia da oração da fé. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos 62 conexões, uma média de 75 irmãos cooperando, ouvindo e orando também uns pelos outros. Gente, há muito poder nesta programação. A irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o irmão Alfredo, que faz aniversário. Sim, eu levanto minha mão por ti, meu companheiro. Que Deus te abençoe. De coração mesmo peço. Deus sabe das tuas lutas. A vitória é tua. Viva muito tempo. Promessa. Salmo 91, do 14 ao 16. Leia lá. Tá? Abundância de dias. Adão, irmã Maria Marília, Rosano Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Elisalma e Dário, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. O irmão Walter em Lins. O irmão Ayrton, irmã Laurentina em Aras. A irmã Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Pedra Silva, Itaí. A irmã Maria, irmão José, irmão Natanael em Limeira. A irmã Edna Cobo em Adamantina. A irmã Sara Rafaela, Curupira, Pernambuco. O irmão Nelson, a irmã Cláudia no óleo. A irmã Glauciane Nunes em Uberlândia, Minas Gerais. O irmão João, a irmã Silene Queiroz, o irmão Estevão no óleo. O irmão Sérgio, a irmã Valdirene Tupã. A irmã Jéssica Salles, Limeira. A irmã Selma Rodrigues, Três Lagoas. A irmã Maria Luzinete, Três Lagoas. A irmã Luciana Lima, Piacatu. O irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins. O irmão Isaac Martins, Limeira. A irmã Solange Maia, em Araçatuba. A irmã Solange Oliveira, lá em Sergipe. É Sandra Oliveira, né? Uma Sandra Oliveira, em Sergipe. Uma Marta Costa, Presidente Prudente. A irmã Elias Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Daiane Vitorino, em Araçatuba. A irmã Priscila Rodrigues, Três Lagoas. A irmã Cida Bastos. O irmão Eduardo Bastos. Maura Pereira, Brumado, Bahia. Aline, família Tupã. Marisa Tupã. Anísia Bastos. Maria Vex, Três Lagoas. Vanderlei, Presidente Venceslau. Flor, em Hortolândia. Antônio Calado, Itu. Leandra Góes, Pirapozinho. Bárbara, em Marília. Lindinalva, Limeira. Eliana Rodrigues, Naviraí, Mato Grosso do Sul. Virgínia Miranda. Leonilda Barros, Água de Santa Bárbara. Doralice Tupã. Rosalina Rosa. Luzinete Ferreira. Rosalina Rosa Birigui.
Luzinete Ferreira, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Que o Senhor Deus continue, que o anjo fique ao seu redor. Em nome do Senhor Jesus, até amanhã, se Deus quiser.